noite, boa noite a todos. Esteja conosco, nos ilumine, nos inspire, né? Nesse estudo que é necessário para a nossa casa e para todas as casas, mas não casa espírita em si apenas, mas na nossa casa, lar, núcleo familiar, no trabalho, em todos os lugares, enfim. Nós aplicaremos muito o que a gente chama de atendimento fraterno, diálogo fraterno, nós aplicaremos em qualquer lugar, aliás, aplicamos, né? E hoje a gente vai, eu chamo de reciclar, porque eu acho que todos aqui já aplicam, porque que todos que trabalham no bem já aplicam. Alguma pode ser acrescentada ao texto de vocês, alguma vírgula, mas o texto de vocês já está pronto. A gente só vai assim, claro que a vírgula vai estar em diferentes partes, cada um vai colocar onde cabe, até eu também. Aqui eu vou aprender um monte. Então, nós trabalharemos hoje com as técnicas, que eu vou trabalhar com o estudo de Manuel Filomeno, do grupo de Manuel Filomeno de Miranda, mas também com algumas pontes com a psicologia, né? Eu trabalho com análise do comportamento, que, para quem conhece as abordagens de psicologia, é mais para um lado cientificista, né? Mas eu gosto muito dessa abordagem, foi essa que eu escolhi para trabalhar, e hoje eu vou trazer um pouco, mesclar um pouco do que é esse estudo, né, do grupo Manuel Filomeno de Miranda com a psicologia na abordagem comportamental. E espero acrescentar essas vírgulas aí ao texto de vocês. Então, pelo grupo, né, de estudo que eu já falei, ele diz, em sendo o Espiritismo uma doutrina possuidora de respostas elucidativas para as questões desafiadoras da vida, de instrumentos práticos capazes de ajudar aos que sofrem, desde que honestamente queiram ajudar-se e ser ajudados, é natural que um número crescente de pessoas busquem-no com o propósito de solucionar seus problemas e dificuldades existenciais. Em muitas das palestras que a gente ouve falar, na casa espírita, nem sempre a gente sabe que a gente vem pelo amor. Eu acho que eu vim pela dor. Eu já vou logo, não é me entregando, nem confessando, é me vendo como é a realidade. Eu vim pela dor. Apesar de que a doutrina sempre fez parte da minha vida, sempre. Mas o dia que eu comecei a trabalhar na doutrina, não foi pelo amor, não. Foi pela dor, sim. E graças a Deus, encontrei a casa, encontrei os braços abertos, encontrei o acolhimento e encontrei as palavras que me deram conforto, né? Graças a Deus. Então, aqui existe casas espíritas de 50 anos, de 60 anos, na Bahia de mais de 100 anos. Então, quanto tempo nós trabalhamos já com as pessoas que chegam pela dor e vão ficando pelo amor, né? Então é essa a proposta, mas a gente sabe também que não é ajudado quem não quer ser ajudado. Então a gente não vai agora está melhor. Que eu fico assim engessadinha, mas não pode sair muito daqui. Então, essa proposta da doutrina, que a gente já vê que não é de hoje, na verdade é de sempre, é natural, é uma coisa que não é sobrenatural, nós sabemos disso. Então a nossa proposta é ajudar, mas para ajudar precisa querer ser ajudado. Então isso é um dos pontos do atendimento fraterno, é que a gente respeite muito as pessoas que chegam, que nem sempre elas vão querer ser ajudadas, né?
a gente respeite esses limites. Mais uma frase, né, do livro: o atendimento fraterno tem como objetivo primacial receber bem e orientar com segurança todos aqueles que o buscam. Não se propõe a resolver os desafios nem as dificuldades, eliminar as doenças nem os sofrimentos, mas propor ao cliente os meios hábeis para a própria recuperação. Ou seja, a gente não realmente vai estabelecer as regras de mudança para a pessoa. Nós vamos, talvez, com a inspiração dos irmãos espirituais de Jesus, usar essa lanterna que eles colocam na nossa mão. Apenas isso. E quem quer seguir, ele vai entender, vai olhar o caminho e vai seguir. Mas nós só podemos fazer isso também. Então, ditar as regras para essas pessoas também não é bom. Nós, já é do senso comum, né? Dizer que a gente não dá o peixe, né? Nós ensinamos a pescar. E é isso que é a proposta da doutrina. Para a mudança, não adianta que nós façamos pelo outro, não adianta. Eu me lembro de Vilaneia que, há muito tempo atrás, logo que eu iniciei aqui na casa, uma senhora fazia o TE, foi logo que implantou o TE, e tinha umas regras, que era de que uns podiam fazer o TE para outras pessoas. E essa senhora estava fazendo para um filho, que era viciado em drogas. Só que só podia fazer a metade. A pessoa beneficiada, no caso, teria que fazer a outra metade. E ela já tinha cumprido as 6 semanas. E ela chegou e Vila falou para ela: não vai poder, a senhora não pode vir mais. Agora é seu filho. Só que o filho não queria vir. O filho não aceitava. E aí ela insistia e Vila foi falar para ela: olha, um caminho aqui a senhora pode percorrer para ele, a senhora já percorreu. Fique tranquila. Agora o outro caminho, quem tem que percorrer é ele. E ela entendeu. Ela continuou ouvindo, ele realmente não veio. Então, nós vamos nos defrontar com esse tipo de caso. E não, talvez nos cause frustração, né? Porque o que a gente gostaria era de pegar aquela pessoa no colo, mostrar o caminho, segurar no colo até ele conseguir andar, mas que ele desse valor a esse caminho. Ele não vai dar valor a esse caminho. Nós não podemos fazer isso. Realmente nós temos que pegar essas lanternas que nossos irmãos espirituais nos dão e auxiliar a iluminar o caminho que eles vão percorrer. Mas nós não podemos fazer, infelizmente, né? E aí entra a parte da psicologia, como eu falei, que a gente ia abordar um pouquinho sobre a abordagem comportamental, que é a minha. E na proposta da abordagem do comportamento, todo comportamento tem um estímulo antecedente e um consequente. Então, para que um comportamento ocorra, é preciso que haja estímulo antecedente. O que seria o estímulo antecedente? Uma situação, um contexto que leva você a se comportar de tal forma. Aqui está um esboçozinho que explica basicamente o que é o ambiente fora do corpo e dentro do corpo, e o comportamento no meio. Eu vou começar pela frase de Skinner, que diz assim: homens agem no mundo e o transformam, e por sua vez são transformados pelas consequências de suas ações. Homens agem no mundo e o transformam, e por sua vez são transformados pelas consequências de suas ações. Então, cada comportamento que ali está no meio, até dentro do meu corpo, é um ambiente. Muitas pessoas, por exemplo, quando falam assim: nossa, agora eu comecei a tremer,
Nossa, meu estômago está doendo. Quando o estômago dói, ali é um ambiente dentro da pele. Esse estômago, a dor não veio por nada, ela não existe por existir. A dor existe por um antecedente, por algo que se explica. Tanto que quando vamos ao médico, ele vai fazer o diagnóstico, estudando todo o contexto que nos levou até aquela hora na frente dele. Então, o que há dentro do corpo e o que há fora do corpo é que faz com que nós nos comportemos. E isso está ligado a reforço, punição, indução e discriminação. Discriminação aqui não quer dizer a questão mesmo que a gente olha para a palavra já com um nariz meio torcido. Essa palavra já pegou para nós um outro significado. Discriminar, no caso, é diferenciar. Nós agimos onde nós somos reforçados. Se você é reforçado, vocês vieram para cá hoje reforçados por um motivo que era ouvir sobre o diálogo fraterno. Então, isso é um reforço. Vocês discriminaram, e hoje deve estar acontecendo vários eventos na cidade, e o melhor evento pode ter sido uma cama quentinha com a Netflix, por exemplo. E vocês deixaram. E vocês vieram para cá. Então, o reforço é isso, a discriminação é isso, quando você escolhe aonde você vai, mas existe um antecedente. Existiu uma divulgação desse evento, vocês se identificaram com ele e vieram. E por isso nós agimos no mundo. Nós agimos onde queremos agir através de reforço, mas também através de punição, infelizmente. E daí a questão de não imputar ao outro essa situação de você é obrigado a vir ao centro, você é obrigado a fazer o atendimento fraterno, o atendimento espiritual, você é obrigado. Não pode. A gente vai chegar lá num ponto mais específico sobre essa introdução. Aí a gente vai entender o comportamento verbal. O comportamento verbal é chamado de comportamento operante, e operante é justamente o que a gente opera no mundo, a gente age no mundo. Nós agimos no mundo através do comportamento verbal. Quer dizer, o comportamento verbal é um comportamento operante, mas qualquer comportamento é, pelo menos aqueles que nós escolhemos fazer. Então, o verbal, ele é sempre reforçado pela mediação de um ouvinte. O que quer dizer isso? Você não vai conversar se a pessoa não estiver ouvindo. Se a pessoa não te reforçar com a audiência, você não vai conseguir falar. Para que você vai falar para quem não ouve? Já aconteceu com vocês, por exemplo, está falou 5 minutos, daí a pessoa fala assim, que hora é a hora do almoço? Aí não ouviu. Provavelmente da próxima vez você não vai falar 5 minutos com aquela pessoa. Então você vai aprendendo, né? A gente fala por erro e acerto. Então a gente vai aprendendo pela experiência no mundo, como nós agimos e somos reforçados, e aquelas situações de punição que a gente não repete mais. A gente provavelmente com aquela pessoa não vai exercer mais aquela conversa de 5 minutos. No máximo nós vamos falar, o almoço está da hora, vamos almoçar comigo? Pronto. Então, também pela mediação além da mediação de um ouvinte, esse ouvinte, esse falante tem que ter sido criado sobre uma mesma cultura, sobre o mesmo meio de entendimento da simbologia das linguagens. Então, para você ver como é um exemplo, eu tenho uma sobrinha, hoje está com 20 e poucos anos, mas ela é ítalo-brasileira, né? Filha de brasileira com italiano, e mora na Itália, mas vinha sempre para cá. E ela com 4 anos de idade, acho que isso eu já falei lá no UESD, e ela com 4 anos de idade, ela veio
o Brasil e tal, e brincava muito com uma pessoa já adulta, não tinha criança para brincar com ela. E aí a pessoa era de zona rural, e a pessoa cansou. Ninguém aguenta muito tempo brincar com uma criança de 4 anos, né? Adulto não aguenta. A pessoa cansou e chegou para ela e falou assim: olha, Francisca, eu não vou mais brincar. Não, agora não. Nem que você me peça benção de joelhos. Aí ela estendeu o joelhinho e falou: benção, benção. Vocês entenderam que nós aqui faríamos como? Ajoelharíamos e pediríamos bênção, né? Para ela não, a bênção de joelho é dar o joelho. Então isso é ser treinado numa mesma comunidade, né? Nós somos criados, nós somos treinados na mesma comunidade verbal e por isso nós entendemos uns aos outros. Já quando as pessoas são de outra cultura, dificilmente a gente se adapta, né? Ainda bem. A gente veio com esse mecanismo que é muito bom. E então, mas é sempre afetado pelo ambiente, como eu disse. Esse ambiente vai ou não reforçar essa conversa, esse falar. E ouvinte é uma função que pode ser o próprio falante. Nós falamos com nós mesmos. Mas aí esse não vamos dar muita importância agora não, porque nós vamos falar de diálogo fraterno e tem que ter o falante e o ouvinte. Mas nós falamos conosco mesmo. É assim, ó. Você vai de carro, assim, estou indo por essa rua porque está mais vazia. Ah, não, essa outra está melhor, vou passar por aqui. Falei comigo mesmo, né? Então, assim, e não importa a forma do comportamento e nem o tamanho do comportamento. Existe, só que comportamento verbal não é exatamente comportamento vocal. É por isso que eu trouxe esse esquema aqui para a gente conversar. Então, nós não falamos só, o comportamento verbal, ele não é só pela voz, pela fala. Ele é também pelos gestos, pelas placas, nós conversamos de várias formas. E aí começa nosso mergulho no diálogo fraterno. Coisas que nós temos que ter cuidado, muito cuidado. Porque ali, para qual dessas caras vocês conversariam com mais tranquilidade, mais confiança? Né? Olha o olho daquele primeiro lá. Pois a gente faz isso toda hora e às vezes sem sentir. Eu fui uma vez na dermatologista e ela me fazendo anamnese e quando eu estava falando, aí ela fez assim, e olhou para mim de novo. Eu falei: pois é só isso. É só isso, tá bom. Aí, quer dizer, ela falou comigo: não sei, até que eu vou passar para você aqui um ácido e você vai para casa feliz da sua vida e gastar bastante dinheiro, não precisa você me falar mais nada. Para mim foi aquela mensagem. Nós falamos com os gestos, nós falamos com as placas. Ali tem um mural que está falando várias coisas, está dando vários recados, mas não tem ninguém falando. Não é vocal. Mas alguém escreveu e deixou lá. Mas o cuidado que a gente tem que ter no diálogo fraterno é esse aqui. Muito cuidado mesmo. Não é que a gente tem que fazer cara de paisagem. E a gente vai ver aqui que tem um reforço natural nas coisas. Nós não precisamos fazer cara de paisagem, né? Mas também, quando a gente recebe a pessoa, se nós não temos aquela característica de acolhimento, aquela característica de ir à porta, então a gente escolhe outro trabalho dentro do próprio centro, que nós somos úteis em todos os lugares. Nós somos úteis em cada um dos espaços do centro, mas nem todos têm característica para ir para a porta, receber. Então, no boa noite, é um boa noite olhando no olho, é sorrindo. Ah, isso aí é obrigação? Não é obrigação, por isso que tem que ir para a porta quem tem a característica. É prazer, é abrir os braços, é receber, e beijar e abraçar. Nem todo mundo gosta, respeitar quem não gosta.
É porque eu só faço isso o tempo inteiro. Mas assim, então esse cuidado da gente olhar para nossas expressões em relação a quem está na nossa frente é um cuidado muito básico, mas nós esquecemos porque não sabemos. Às vezes que estamos cansados demais para estar ali, nesse dia a gente pede, ó, tem alguém para me substituir? Não dá, sabe? Ou então faz uma oração mais profunda, mais daquela que parece uma meditação mesmo, e vai para o trabalho com muita disposição. Quem vai para a entrevista porque tem característica de ouvir, né? Então é o que eu estou dizendo. Não precisa, não é obrigado você ir para onde você não quer ir dentro dos setores do centro, dos centros. É só escolher aquele que é de acordo com sua característica. E nós vamos servir da mesma forma e com a mesma importância, né? Então, o que é essa entrevista? Né? No diálogo fraterno, o que é essa entrevista? Bom, é uma relação entre duas pessoas. Muito raramente pode ter mais uma pessoa. Aqui no centro eu já vi um caso em que a menina, ela não falava. E aí a mãe pediu para falar por ela. Então foi, não sei se foi nisso que fez essa entrevista, mas faz um tempo. Mas a mãe teve que sentar para falar. Ela não falava, não é porque ela tinha problemas, não. Ela não falava porque ela travou e não queria falar mais. Emocionalmente travada mesmo. Então a mãe pediu. Então raramente vai acontecer uma entrevista com 3 pessoas envolvidas dentro da casa espírita. Normalmente são 2 pessoas. Então o entrevistador, ele assume a responsabilidade de ajudar o entrevistado. A ajudar. E o entrevistado tem possíveis necessidades, né, problemas, bloqueios ou frustrações que deseja tentar satisfazer ou modificar. Ele está ali por algum motivo. Nem todos têm problemas. A gente também tem que tirar esse meio que estigma. Eu falei que a gente vem pela dor, mas vem pelo amor também, né? Então, nem todo mundo a gente já vai perguntando qual o seu problema. A gente vai perguntando, boa noite, como você está? Você pode... O que te trouxe ao centro? Coisas muito mais gerais, né? Porque nem sempre a pessoa está com problema mesmo, não. Só decidiu vir para a casa espírita e é uma pessoa feliz e resolvida. O bem-estar do entrevistado constitui interesse central da situação. Não é o nosso, né? Não é o nosso, como eu disse. Não somos nós que vamos segurar a lanterna para eles, nós não vamos nos colocar como heróis para eles, nós vamos nos colocar em situação de ajuda. E ele é o ponto central, a pessoa é o ponto central. Ambos têm interesse em encontrar soluções para as dificuldades apontadas. Temos interesse. Graças a Deus. Quem está na casa espírita tem interesse de ajudar quem chega. Graças a Deus, né? Olha o não verbal aqui, ó. Obrigada. Aí eu estava falando do reforço, né? Então vem, ó, o reforço natural e o reforço arbitrário. O reforço natural, quando é que ele ocorre? É quando, por exemplo, a pessoa está estudando porque gosta de estudar. E não porque tem que, por exemplo, passar no vestibular, ou porque tem que aprender, porque o pai mandou, porque senão vai ser punido ou não. Reforço natural é quando você pega o livro e tem prazer de abrir o livro e estudar, ou outras coisas. Por exemplo, tocar violão para simplesmente relaxar. É arbitrário? Não precisa nem explicar, né? É arbitrário quando é imposto. De alguma forma é imposto. Então a gente tem que ter muito cuidado em reforçar naturalmente
ou reforçar arbitrariamente. Na entrevista, como isso acontece? Aí você diz assim para a pessoa: meu irmão, nós estamos aqui, estamos juntos, eu posso te ajudar. Quando você quiser conversar, eu estou aqui à disposição. Se tiver com alguém, é só você esperar um pouquinho, mas a gente vai conversar, a gente vai se encontrar, vai dar tudo certo. Reforcei naturalmente. Provavelmente, o que acontece? Quando a pessoa precisar, ela vai estar reforçada a me procurar. Aí vamos dizer o reforço arbitrário. Olha, se você tiver algum problema, não fique em casa, tenha muito cuidado. E aqui é o seguinte: os espíritos estão te ouvindo, estão sabendo tudo que você pensa, é melhor você falar logo o que você quer, porque a gente, de alguma forma, a gente vai saber. Aí eu sei, então vou falar. É arbitrário, normalmente a pessoa não vai te procurar mais, porque ela fica com medo. Assim também acontece, olha, na casa espírita, quando a gente acolhe às vezes, a gente vai contar aquelas situações da mediúnica que ocorreram há centenas ou milhares de anos, e que aquele espírito ainda está na situação de sofrimento, mas é um sofrimento realmente grande. É desnecessário você pegar e falar, por exemplo, numa plateia em que algumas pessoas estejam adentrando pela primeira vez ou nas primeiras vezes, porque assusta. Outra coisa que assusta toda vez que você entra no centro espírita, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Tudo vai dar errado, mas depois fica tudo bem, viu? Você vai embora. Muita gente não fica. É porque a gente não está reforçando naturalmente. É mentira? Não é mentira. Mas há formas de falar, né? Há forma de falar isso. Então, vai ficar pior. Por que vai ficar pior? Porque você começa a tomar consciência das coisas. Porque você começa a se posicionar em frente às situações. Porque você começa a enxergar coisas que antes você fugia e não queria ver. É claro que o problema vai surgir. Não tem como não surgir. Mas isso não é problema, inclusive. Não é problema. É normal e é bom que eles surjam mesmo. Mas a gente não pode ir. Aqui na frente a gente vai falar da comunicação não violenta. Comunicar não violentamente é você usar palavras. Fala a mesma coisa de outra forma. Eu ouvi dizer que quando a gente chega no centro, a gente começa a sofrer horrores, começa tudo a dar errado, começa a ter perseguição dos espíritos. Aí você diz: não, espera, vamos conversar, é a mesma coisa, mas deixa eu te explicar direitinho. Não é assim, é porque quando você começa a tomar etc, consciência, nunca fica do mesmo jeito, isso a gente sabe, né? Aí eu coloquei aqui para a gente ver nessa foto se vocês conseguem identificar o que é o reforço arbitrário e o natural. Quem é aí que vocês apontariam como natural? A menininha? Tem algum aí arbitrário? Pois é. É fácil a gente entender quando a pessoa está ali porque quer, porque gosta, porque está feliz, e quando a pessoa está ali que não tem outro jeito. A mãe deixou, tem que trabalhar, e ali ele tem que ficar até a hora dela buscar. É assim. E assim é a vida. Mas há, como eu falei, um negocinho que chama adaptação, e nós usamos esse mecanismo o tempo inteiro. Às vezes a gente tem que ser exposto a situações para passar a gostar delas. Então aquele menininho lá provavelmente pode ser o primeiro dia, não está enturmado. 1000 histórias ali, né? Não quer dizer que vai ser sempre arbitrário para ele. E se for, tem que ser repensada a escola. Mas ele vai aprender o dia que ele estiver mais afim, o dia que ele estiver
a gente tem que ser exposto à contingência, exposto à situação para poder gostar ou não. E não pode respeitar muito o limite, porque o limite às vezes é aquele assim. Você vai, não, tem um limite aqui, a gente volta. Mas você põe o pé do outro lado, 20 centímetros além, você fala, dá para adaptar aqui, e a gente estica a linha do limite um pouquinho mais para frente. E a gente vai ganhando espaço com isso. É de centímetro em centímetro, mas a gente chega muito longe com essa responsabilidade, porque a gente não vai ser imprudente de se jogar nos limites irresponsavelmente, mas é assim que a gente galga os andares superiores. É arriscando um pouquinho, é passando um pouquinho, é saindo de casa o dia do frio, né? Mas aí, vê que tá, espero valer a pena. Então, esse atendimento fraterno, ele tem objetivos, né? E a União Espírita, a Federação, tem uma organização muito grande em relação a tudo que a gente tem acesso. A gente sempre está aqui, ou na Casa Espírita, sempre os horários, a gente sabe que eles são respeitados. Então, tem uma organização muito grande por trás de tudo que acontece. E, para isso, tem que ter objetivos, tem que ter alguma organização. E esses objetivos ali, o acolher, que é o início, depois o ouvir, o orientar e motivar para as mudanças. É isso, nós fazemos isso o tempo inteiro. Quem trabalha na Casa Espírita faz isso o tempo inteiro. Quem chega, ele vai ser acolhido, ouvido, ele vai ser orientado no decorrer do tempo e ele vai ser motivado a mudar. Claro, como eu disse, nem sempre de forma natural, mas nós vamos esforçar para manter esse reforço natural da pessoa que chega, né? Aí vamos falar do acolhimento, né? Como eu disse, essa questão do acolher, eu ia fazer as dinâmicas, eu não sei se vai estar tão boa assim, mas assim, esse acolher é isso mesmo ali, é você colocar na mão, é você apoiar, é você receber, é você dar uma palavra é o que? Um lar, um teto, qualquer ninho que você tece para uma pessoa, você está acolhendo. Quem chega recebe esse amparo, esse apoio. E como eu falei, então a pessoa que tem mais característica de acolhimento, ele fica logo na frente. Porque a pessoa que vem de lá, vem sofrido, vem dolorido, vem com a pele queimada mesmo, qualquer ventinho arde. E quanto melhor você acolher, menos dor ele vai sentir. E todos os dias um pouquinho de bálsamo dos ectoplasmas, ele vai melhorando. Ele vai melhorando aos poucos dentro da casa, tanto com o nosso acolhimento, quanto com o trabalho dos nossos irmãos espirituais, que eles orientam o nosso trabalho o tempo inteiro. E eles é que fazem realmente o trabalho principal. Nós somos, assim, aqueles que eles precisam materialmente para exercer esse trabalho. E aí, eu acho que eles ficam muito felizes quando a gente faz esse acolhimento verdadeiro, com reforço natural, né? Aí eu queria que vocês escolhessem duplas, porque hoje é curso, né? Então, curso a gente pode fazer isso. Essas duplas, eu queria que vocês sentassem, pode se espalhar ou aí mesmo pertinho, o que vai acontecer. Eu queria que um da dupla falasse para o outro alguma situação e que esse outro acolhesse. Só isso. E acolher com reforço natural. E outra coisa, uma das situações é que
não, o reforço natural, ele vai dar o foco na melhora da pessoa, no ponto positivo que a pessoa traz, e não na parte que ele traz de dor. Então, se ele fala que ele está muito mal porque a família o abandonou, mas que ele está sozinho, e que quanto tempo você está sozinho e nessa situação? Eu estou sozinho nessa situação por 1 ano. Nossa, mas como você é forte, já tem 1 ano assim. Então não dá foco, nossa, sua família te abandonou. Não, nós olhamos para o lado que é ponto forte da pessoa. Vamos falar isso. Estou achando vocês assim, não acharam a dupla ainda, talvez vocês não queiram fazer essa, né? Se vocês me disserem que já entendeu tudo, a gente pode pular um pouquinho, né? Querem fazer? Eu acho legal. Faça a dupla, olha no olho, fala uma coisa, escolhe quem vai falar. Vocês viram como o cuidador precisa de cuidado? O cuidador precisa de cuidado. A gente sempre está à disposição para cuidar, mas nem sempre está ali alguma condição de ser cuidado. Por isso, os passes, a oração, o orar e vigiar, mas o abraço também, a busca pelo amigo, a visita, né, Mar? Que a gente fica devendo de vez em quando, mas é assim. Isso aí, gente, é conversar com o outro. Agora vocês fizeram não foi uma dinâmica, foi uma aproximação, uma conversa, e falou um pouquinho de vocês. E quem reforçou, eu acho que deu para fazer as duas coisas, né? E na verdade, o primeiro que é beneficiado é quem se põe no trabalho, né? Quem se põe a amparar. Nós sempre somos os primeiros beneficiados. Então esse ouvir, ele, olha ali, José Ferraz, né, do projeto, ele fala, para saber ouvir é necessário renunciar a falar. Para saber ouvir é necessário renunciar a falar. É porque para ouvir é aquela questão do reforço. Um cala, o outro fala. Um fala, o outro cala. Porque senão não tem conversa, não tem comportamento verbal. E a gente tem que ter atenção ao falar do atendido. Para ele mesmo, inclusive. Veja bem como é delicada a situação de falar para a pessoa aquilo que nós achamos que ele possa ter. Digamos assim, a pessoa chega e fala assim, nossa, estou chorando há vários dias, estou sem comer, mas assim, não consigo dormir bem. Aí você vai e diz assim à pessoa, olha, eu acho que você está com depressão. Aí você fala assim, aí a pessoa vai lá na internet. Aí a pessoa abre assim, o que é depressão. E aí a pessoa fica sugestionada. E sabe o que vocês fizeram com isso? Obsediaram. Vocês deram sugestões para que a pessoa ficasse pior. Então, nós somos obsessores encarnados também, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado a falar para ele e dele, né? Primeiro que o sigilo é total. E tudo aqui a gente está falando uns com os outros, aqui também tem sigilo. O que foi ouvido aqui é sigiloso. A gente não sai explicando, olha, hoje eu atendi, não. Fica aqui. Dá um delete no que ouviu e só lembra de novo quando for falar com a pessoa, porque sigilo é importante, mas falar da pessoa, vamos dizer, estou falando de um atendido, mas ele está no banheiro. E eu estou falando com alguém que está ali, do lado de fora, a gente não sabe que está lá. E você vai e comenta de alguma forma.
Nossa, como aquela pessoa não está bem, você viu? A pessoa vai se sentir pior do que estava. Então nós temos que ter muito cuidado ao falar. Cuidado com o autorrelato também. Autorrelato, né? Olha como é a coisa. Autorrelatar. A pessoa... a gente... Eu acho que quando todo mundo dá risada, porque todo mundo se identifica um pouquinho. Eu também, né? Mas assim... Você vai lá, a pessoa fala assim, olha... Nossa, o que aconteceu? Eu perdi o trabalho agora... Eu não estou bem mesmo, eu não sei mais para onde ir, eu não sei como fazer. Aí você fala, nossa, eu também quando eu perdi o trabalho era desse jeito. Estava do mesmo jeito que você. Aí a pessoa fala assim, como é que vai me ajudar? Está pior do que eu, será? Autorrelato não interessa. Desculpa, mas é assim. Nós temos que conversar com trabalhadores, como eu disse, cuidador precisa de cuidado, sim. Mas não é na hora da entrevista. Ali na hora da entrevista o autorrelato é nocivo para a pessoa, às vezes. Aí você espera a pessoa dar uma deixa e vai lá e fala outra coisa. Então, ali é hora de ouvir. Ouvir e ouvir. Simplesmente. Por quê? Porque pode parecer com punição, com julgamento. E o tempo de escuta é da pessoa, não nosso, né? O tempo de escuta não é nosso, é da pessoa. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Autorrelato, por exemplo, em psicologia, tem que ter uma função. Aliás, tudo tem que ter uma função dentro do setting terapêutico. Você não vai falar, o autorrelato tem que ajudar a pessoa em alguma coisa. Se não for para ajudar, não pode fazer. Porque o tempo é da pessoa mesmo. E o tempo não é muito. Você sabe que a gente vai falar de tempo ali daqui a pouco. Então, mais um aí, Cláudio. Então, esse ouvir, né? Onde fazer isso? Onde ouvir? Aqui só? Né? Não, a gente ouve em casa, aqui na casa espírita e em todos os lugares. É sempre diálogo fraterno. Por isso que hoje só tem quem quer falar, gente. Não tem mais discussão educada. Não tem mais quem fala e quem ouve e depois vice-versa. Quando você está falando, às vezes, o outro não ouve. Ele espera você falar para falar alguma coisa dele, então já cortou a conversa. Então a gente precisa do diálogo fraterno em todos os lugares, não é só na casa espírita, mas aqui, pela proposta do trabalho, é muito, muito importante. E temos oportunidades em todos esses instantes, e somos modelos. Somos modelos. Mas esse ser modelo não é para pesar, não. Não é para pesar para a gente, nossa, eu tenho que agir assim, nossa. Eu, por exemplo, eu tenho um cuidado com fotos em redes sociais, porque eu trabalho com nós trabalhamos com diversos perfis de pessoas. Então, tem perfis de pessoas, por exemplo, que têm a dificuldade na área, por exemplo, sexual. Aí você vai e posta como psicólogo uma foto de biquíni ou uma foto com um beijo. Eu tenho esse cuidado. Mas agora você não tem mais liberdade de postar o que você quiser. Até no postar a gente tem que ter alguma etiqueta. A gente não precisa postar tudo e nem dessa forma. Por quê? Porque aquela pessoa pode ter acesso e vai dificultar muito a terapia. Então assim, vocês estão na casa espírita, aí... Nós estamos porque nós escolhemos estar. Cada serviço que nós trabalhamos, nós escolhemos fazer. Não é a casa espírita que impõe isso, não. É porque quando você escolhe fazer aquilo, tem algumas regras que você tem que seguir. E essa exposição, ela prejudica quem trabalha. Mas aquela coisa, né? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém.
Então, se a gente se dispõe a trabalhar com situações de pessoas com tantas dificuldades a nível psicológico e espiritual, a gente tem que ter essa postura, essa etiqueta em rede social, né? E pode passar a prática daqui a pouco. Então, quem chega? Quem é essa pessoa que está chegando aí? Quem é ela? Eu vou passar para vocês. Não vai dar para todo mundo. Quero. Dá um montinho aqui para Fernando, ele vai passando e depois vocês só leem e vão me falando. Vão passando. Vamos ver quem é que vocês vão pegar. Vamos fingir que vocês chegaram agora e vão fazer um diálogo fraterno com uma pessoa que acabou de chegar e vai falar para vocês algumas peculiaridades dela. Tá certo? Quando acabar, vocês me falam. Mas vamos começar. Eu acho que, Adriana, você fez uma carinha do que você pegou assim. Vamos lá, me fala. Você já? A pessoa te falou que tinha matado alguém. Viu? A situação é essa. Quem pegou alguém que teria muita dificuldade de atender aquela pessoa pelo perfil que ela tem? Alguém pegou? Todo mundo está de boa? Pegou o quê? Machista. Você teria dificuldade de atender? Honestamente, teria. Bandido. Agressor de mulher. Depressivo, você teria, Ivo? Vocês viram como é a pessoa que chega? Quem pegou pedófilo? Agressor de criança? Difícil, né, Fernando? Márcia falou o que aí, Mar? Você pegou? Pois é, são as pessoas que podem chegar, né? Como é que seria? Tem postura de visitante, a pessoa vai chegar como visitante, né? Ele vai adentrar, ele vai ser acolhido. E ele está em busca de consolo, esperança e diretrizes. Aí digamos que chegou esse pedófilo. E ele vai lá e é acolhido e entrou como visitante, perguntou sobre o serviço e perguntou onde ele ficaria, e ele vai entrando e você vai dando a informação e você vai pegar ele para fazer a entrevista. E aí ele fala: a minha dificuldade é porque eu sou pedófilo, não vou falar a descrição do que é o comportamento, e que eu não sei como fazer para melhorar. Aí você faz aquela cara daquele menino, o não verbal, assim, talvez aquela seja a única chance dessa pessoa se redimir. Talvez aquela seja a única chance, mas a gente pode julgá-lo. E a gente pode puni-lo com a nossa feição. Nós estamos errados? Não estamos, não. Porque a história, o machista, por exemplo, se ela pegar, ela fala: eu não dou conta. É difícil, mas a gente está ali exposto a todas essas características, todos esses perfis de pessoas aí. E a gente tem que entender que há uma chance da pessoa se redimir. Se aquele pedófilo não fizer mais nada com nenhuma criança, a partir daquele dia que ele entrou no centro,
ganhamos a alma dele para Jesus. Falei igual evangélico, mas é isso mesmo. É isso mesmo, ganhamos. Nós ganhamos a alma. E ganhamos também a alma de várias crianças. E o machista, e ele vai ser teimoso de mudar. E ele vai achar que, nossa, está piorando a situação. E aí? Não é difícil, gente. A questão de jogar esses nomes, jogar esses títulos aí, é justamente um choque mesmo. Nós estamos abertos a atender pessoas que vêm com essa característica. A Adriana já atendeu um assassino. Vocês estão ouvindo aí atrás? Gente, olha esse relato, é importante. Bem, eu atendi, ele tinha acabado de cometer, né? Ele poderia ter evitado, mas por conta da profissão também, por impulso, e ele veio nos procurar justamente por isso, para entender como é que ele ia fazer, se ele precisava fazer, sabe? E aí foi uma situação que na hora, como você mesmo falou antes, que a gente não trabalha sozinho, eu pude conversar com ele, explicar do Evangelho de Jesus e pedir para que ele voltasse para a gente continuar o estudo, né? Para ele compreender o que ele estava vivendo. E ele estava muito angustiado porque ele faz isso, ele trabalha em Salvador, mora aqui em Conquista e trabalha em Salvador. E ele é policial, gente. E aí ele disse que a maioria das vezes ele fez por impulso. Entendeu? Então, pois é. É fácil? Não é fácil. Não, eu não estou aqui para ser reforço arbitrário, não, viu? Não é para ninguém se assustar, porque aqui todo mundo tem anos. Mar. No caso do que a Adriana narrou aí, eu pensaria dessa forma. Eu ia elogiá-lo. Eu ia dizer para ele assim: que bom que você já tem essa consciência, que você está pensando dessa forma, porque eu acho que você, se você está pensando dessa forma, é que algo lhe incomoda. E você está querendo buscar uma verdade em cima disso, uma solução para essa situação que você vive. E eu diria para ele que ele ia buscar e encontrar, entendeu? Nesse Evangelho. Eu diria isso. Salvador. O Evangelho é Salvador, né? Isso aí é você dar ênfase ao ponto forte, ao ponto bom. E é assim que a gente faz o reforço natural com a pessoa e o acolhimento melhor. Porque quando a gente dá foco no ponto que é o mais fraco da pessoa ou de dor, às vezes a gente corre o risco de aumentar a dor e de aumentar a angústia. Então, quando acontecer qualquer pessoa e qualquer problema, foque nos pontos que ele já conseguiu, vamos dizer, superar. Não foque nos pontos de problema de dor, porque focar no problema de dor, às vezes ele faz vivências ali, ele sai muito mal do centro, inclusive. Então você foca no problema, mas dá ênfase à situação de melhora. Todo ponto de melhora, você se apega àquele ponto de melhora e reforça nele. Tá certo? Procura, sempre tem algum. Então, o ouvir passa por essas situações da escuta não punitiva, da escuta não julgadora e da comunicação não violenta.
Vamos dizer que a Adriana tivesse tido por exemplo, com uma pessoa machista, é difícil uma mulher que nunca teve uma história que te machucou com alguém que fez algum ato machista. Então você realmente fica muito complicado, porque você tem uma história anterior a respeito daquela situação. Algumas vezes vai acontecer isso, né? Mas aquele momento, como eu disse, a gente escolheu estar ali e a gente ia ter dificuldade, como ela colocou, eu teria dificuldade. Mas a gente tem que desenrolar esse novelo e tem que ajudar essa pessoa no máximo que a gente puder. Porque o rótulo, isso aí que eu dei para vocês foram rótulos. Rótulos. Por trás desse rótulo tem uma história. Por trás desse ato tem uma história e tem uma pessoa. Por trás desse ato tem uma história, tem uma pessoa e tem um espírito. E que nós podemos ter sido pior do que eles em algum momento. Então a gente vai ter sim que sentar diante dele e tratar ele não pelo rótulo, mas pela pessoa que está atrás desse rótulo. E isso é uma escuta não punitiva. Eu não vou puni-lo pelo que ele é, ou pelo que socialmente as pessoas já fazem. Aí tem sujo, tem mendigo, tem um nome que é um leproso. Isso aí quando a gente faz, às vezes a gente cola, isso aí você vê que é adesivo, eu faria assim. E é para tratar com preconceito mesmo. E quando a gente vê que passa a pessoa com o nome leproso e a pessoa não sabe, que tem que identificar pelo que é tratado, não faz assim, né? Aí, nossa, eu devo estar com doença muito ruim, que ninguém quer encostar em mim. É assim que as pessoas sentem. É assim que as pessoas estão acostumadas a ser tratadas. Então, são tratadas com a punição. São punidas pelo rótulo. E não julgar. Porque realmente nós não sabemos história nenhuma. Jesus sabe de nós antes, durante e depois. E nós não sabemos nem de nós, né? Quanto mais julgar aquele. Não sabemos o contexto que levou ele naquela situação. Mas não podemos também negar nossas dificuldades. Engolir a dificuldade e dizer, não sinto nada, está tudo bem para mim. Pode falar que não está, que é compreensível. E a comunicação não violenta, né? A comunicação não violenta, como eu disse no início, é usar palavras que você poderia usar mais duras. Em casa a gente faz isso. Pega uma água lá para mim, agora. Comunicação violenta. Pega a água, por favor, para mim, que eu estou com sede, não posso ir. Comunicação não violenta. A função é a mesma. A mesma função, matar sua sede e pedir que alguém pegue o copo d'água. A forma não é a mesma. A função é a mesma. Então, essa é um conjunto de coisas que a gente tem que começar a exercitar, porque tudo é hábito, né? Exercitar. Lembra que eu falei que não é só o diálogo fraterno, não é só na casa espírita. A gente faz isso aí em casa, em todos os lugares e em todos os instantes. Então, mas nós temos que lembrar uma coisa também, que é a dificuldade que a gente tem com os 20 minutos no máximo que a gente tem que fazer essa entrevista. E às vezes a demanda da pessoa é enorme. A demanda da pessoa e a gente quer ouvir. Gente, eu fazia isso às vezes eu ficava com uma ou duas pessoas e sendo que tinha muita gente. Aí a Adriana dava conta. Dava. Bárbara, mas eu sei que sempre chega uma pessoa que você quer ouvir mais um pouco, porque a condição de sofrimento é grande mesmo. Mas a gente tem que lembrar que tem o outro, que também pode estar com uma demanda ainda mais arrasadora. E a gente precisa se dividir entre essas pessoas. Então o tempo é aquele. Não tem como a gente dizer, não,
eu vou deixar mais um pouquinho. Para isso, a pessoa está adentrando no serviço de atendimento espiritual. E ele vai passar aqui 12 semanas, pelo menos. Então, ele vai ter tempo, mas é acolhedor, a questão do comportamento verbal, da comunicação não violenta, etc. Mas esses 20 minutos, de alguma forma, tem que ser respeitados. A não ser que não tenha ninguém esperando. Aí não tem problema. Mas a gente não pode deixar a outra pessoa sem atendimento. A gente tem que dividir o bolo em fatias mesmo, a gente tem que alimentar a todos, né? E aí, por isso que eu coloquei ali CCRs, que é uma linguagem lá da psicologia, comportamentos clinicamente relevantes. Então, você vai dar ênfase aos comportamentos clinicamente relevantes, aqueles que realmente são a demanda de dor, de sofrimento. A pessoa chega e você não dá naquele primeiro instante para pegar todas as situações. Ele vai falar a história de vida, que às vezes é muito grande. Não dá. Você vai dar foco no que for relevante e pedir. Aí, é a indicação de José Ferraz. Fala com ele assim, algo mais lhe inquieta quando estiver no meio mesmo daquela, na dissertação, na narração toda de vida. Algo mais lhe inquieta, porque você já identificou alguns. Não, acho que é isso mesmo. Vamos dizer que a pessoa fale isso. Esperamos, assim. Aí coloca regras. Pode colocar regras, que é a ajuda virá no decorrer do atendimento. E o atendimento é por um bom período, um período mais longo. E não pode ser uma conversa social. Migrar da demanda e dos comportamentos relevantes para uma conversa do dia a dia. Quando começar a perguntar, e como vai fulano, e como vai ciclano, você, não, tudo bem. Olha, foi muito bom estar com você hoje e tal, mas eu vou te levar à sala, vou ter que chamar outra pessoa. É assim. Mas às vezes dói, viu? Pra gente não é muito fácil não, mas tem que ser assim. Aí chega a outra parte, que é a orientação, né? Um dos objetivos e dos mais importantes, como eu falei. Aí vem, ó, o que no livro dá como conceito é saber avaliar com ele, com a pessoa, as alternativas de ação possíveis, de modo a facilitar-lhe a escolha, que é dele, da ação transformadora. A gente só vai, como eu disse, ensinar a pescar. Não podemos, inclusive, carregar a mala para eles. Não podemos aprender a tirar deles o peso completamente, porque nós vamos criar pessoas dependentes do atendimento. E a pessoa que a proposta não é a pessoa ser dependente do atendimento. Como não é na psicoterapia, a gente não tem como objetivo que a pessoa fique dependente do terapeuta. Ele vai ter que traçar a condição de viver com a mudança proposta, e nós somos fomentadores dessas mudanças. E como? No acolhimento, no ouvir, aquela pessoa está tendo tempo para ele aqui. E há todo para ele, como eu disse. Então a gente tem que ter esse cuidado de não trazer o nosso para ele, mas também de não carregar o peso para ele. O peso não pode ser carregado por nós. Inclusive, aí um adendo que não podemos carregar o peso para ninguém. É um autocuidado. E nós estamos no mundo para a autocura. Silêncio. Repito, nós estamos aqui para a autocura. Na interação com o outro, lembra que eu disse, o primeiro que é beneficiado é quem se propõe a trabalhar? Isso aqui vale para a nossa autocura. Nós estamos aqui para evoluirmos e trabalhamos na nossa evolução.
Se a gente parar de trabalhar na nossa evolução para trabalhar na evolução do outro, isso não está correto, não é assim que Jesus quer. É na interação, é no caminhar junto, mas você tem que ter o autocuidado, né? Por isso não pode acumular. E eu sei que aqui tem muita gente que está com os ombros doendo, de carregar as malas para os outros, porque a gente quer fazer isso, porque a gente precisa olhar para o outro e dizer, nossa, estou ajudando, a pessoa não pode viver sem mim. A gente tem que ensinar a pessoa a carregar essa mala. E essa mala é difícil da gente, quando a gente assume, é muito difícil da gente devolver, muito mesmo. Mas com um pouquinho de exercício, a gente acaba conseguindo. Continuamos no orientar, então. A personalidade de uma pessoa forma-se a partir de uma conjugação de fatores genéticos, pela educação que lhe é transmitida, pelo contexto histórico em que vive e pela interação social. Então, na abordagem comportamental, a gente diz que uma pessoa comporta-se porque, pela espécie, ela aprendeu a sobreviver pela seleção natural proposta por Darwin. A gente evita um monte de coisa. Por exemplo, quem é que vai no mato ver uma frutinha na árvore e fala, vou experimentar? Vocês não comem. Vocês só comem se alguém comer primeiro. E não morrer. Nem passar mal. Sobrevivência. Ou que a gente conheça. Melancia, né? Um pé de melancia com uma melancia bem bonita. A pessoa pode falar, pode pegar, você vai pegar. É uma delícia. Mas você não vai pegar uma fruta que não conhece. Isso é seleção natural, a gente está aqui, sobreviveu como espécie porque a gente fez isso. A gente adaptou, mas para isso alguém teve que morrer em algum momento da história porque comeu aquela fruta e os outros vão aprender que aquela fruta não é comestível, pelo menos não para o ser humano. E aí, também a questão ontogenética. O ontogenético é o que você processa do mundo. Então, nós podemos ter, por exemplo, gêmeos univitelinos, nasceram no mesmo dia, tem todo o contexto igualzinho, porém, eles reagem diferente às situações. Porque tem a ontogênese, ou seja, ele tem o livre-arbítrio, ele tem a forma de compreensão dele, o contexto dele não é igual, não tem como. Então a gente tem a ontogênese e tem também a cultura. Como eu disse, a gente aprende a falar porque dentro de uma cultura a gente vai trocando símbolos e aquilo faz com que a gente se comunique. Então isso tudo forma a personalidade da pessoa. Né? Então, assim, minha abordagem diz, o comportamento é determinado. Depois a gente fala sobre isso em particular, que isso dá um pano para a manga. Mas assim, então orientar infere-se, pois, que a falta de ajustamento das tensões pode ocasionar conflitos a manifestar-se sob variadas formas e sintomas, desde a timidez, excessivo acanhamento, medo de relacionar-se com as pessoas, ansiedade, angústia, fobias, depressão, até desaguar nos transtornos psíquicos como as neuroses ou em casos mais graves como a esquizofrenia, as psicoses e etc. E aqui eu falei da depressão e como eu não coloquei aí, por exemplo, esquizofrênico, pode chegar uma pessoa esquizofrênica. Não, dependendo do cuidado que aquela pessoa está tendo consigo mesma, com a família, com ela, é uma pessoa que vai ser perigoso ser atendido. E aí tem que ter mais de uma pessoa para atender aquela pessoa. Aí se propõe que a porta nunca seja fechada de todo na entrevista com ninguém, porque a gente não sabe como a pessoa é, em termos de violência, em termos mesmo de assédio, em termos também de dizer que nós assediamos. Nós temos que saber lidar com tudo isso. Para isso, a gente deixa a porta entreaberta para a entrevista, né? E isso tudo
quer dizer, essas desorganizações, essa falta de ajustamento, esses transtornos psicológicos, que são transtornos espirituais, tudo isso aí cai nas situações de vida, de como lidar com cada situação. Quem é mais resiliente vai aguentar mais, quem é menos resiliente pode dar um colapso, né? Por isso eu disse, a gente tem que entender a pessoa atrás do rótulo. Então, a gente tem que reconhecer e encaminhar quando a gente encontrar uma pessoa com problemas psíquicos. A gente tem que entender que a casa espírita ajuda, faz muito, mas muito mesmo, mas não faz tudo. Às vezes a pessoa precisa de farmacoterapia, a pessoa precisa de psicoterapia, a pessoa não vai dar conta de resolver só na casa espírita, só não, isso tudo, não é só, mas não dá conta. Então vocês também têm que saber identificar isso. A pessoa que tem um sofrimento que nunca acaba, a pessoa que vê que está se cortando, por exemplo, você sabe que não parou, essa pessoa não pode ser atendida só na casa espírita. A pessoa que tem ideação suicida, nós não damos conta de resolver sozinho. Nós temos que delegar, nós temos que dizer para a pessoa, olha, você tem que procurar um médico, você tem que procurar um psicólogo, você tem que procurar um psiquiatra, um CAPS, indicar. Inclusive fica a sugestão de ter nas casas espíritas esses telefones e essa rede de atendimento público que nem todo mundo tem condição de pagar, né? A gente já sabe que tem muitos médicos que trabalham através de cortesia e ajuda muito, que estão ligadas a várias religiões na cidade, não só a espírita, então, que faz um trabalho maravilhoso. Tem as clínicas escola, né, das faculdades e das universidades que também tratam sem cobrar. Portanto, a gente tem que ter aí uns telefones. Eu acho que seria muito bom que cada casa espírita tivesse essa rede. Então, a gente tem que reconhecer e encaminhar a pessoa com necessidade de tratamento psiquiátrico ou psicológico. E aí vem a motivação para as mudanças. Aí vai vir daqui a pouco o vídeo. As provações não são castigo nem punição. Olha, outra coisa que a gente também, socialmente, a gente vai ouvindo, e chega num ponto que a gente começa a repetir isso. Não são mais oportunidade de recompor a própria vida. Devemos aprender a nos ajudar para ajudar os outros. Aprendemos e ensinamos, e por isso somos modelo. E não podemos resolver os problemas do outro, mas orientá-los a se fortalecerem e capacitarem. Como eu disse, carregar a mala. Pensa assim, é mais ou menos uma metáfora, mas pensa assim, você vai caminhando naquele caminhozinho de roça, fila indiana. E aí, vamos comparar assim com a Chapada, que o pessoal fala muito das paisagens bonitas e tal. E você não pode ver a paisagem que você está carregando todas as bagagens de todas as pessoas que estão na fila. Aí você pôs uma mochila aqui, outra aqui, pegou uma coisa que segura assim, pôs uma na cabeça e vai carregando. E pisa em pedra, e todo mundo falando, olha que pássaro bonito. Você não pode olhar, senão a bagagem cai. Não é problema nenhum você dizer, gente, vamos parar aqui um pouquinho. Olha, essa mala é sua, essa mala é sua, essa aqui é sua e essa aqui é minha. Agora eu posso muito bem, quando você estiver sentindo muito peso, segurar um pouquinho a sua e te ajudar. Eu tenho força no braço, eu consigo. E espero que quem tem força também consiga me ajudar com a minha. Mas, gente, ninguém consegue carregar as malas de todos num caminho da roça. Não consegue. Então, assim,
Se está acontecendo com algum cuidador, esse absorver do problema do outro, esse absorver da situação do outro, de alguma forma vai ter que aprender a só orientar, só não. Tudo isso, né? A fortalecer e a capacitar. É ensinar a pescar mesmo, não é pescar para a pessoa. Porque a gente não vai estar ali o tempo inteiro para fazer isso. E às vezes a gente não dá conta de pescar nem para nós mesmos. E falta o nosso peixe, mas nós não deixamos faltar para o outro. Então temos que ter esse cuidado. Isso não é egoísmo, isso é autocuidado. Egoísmo e egocentrismo é muito diferente disso. Por isso a gente tem que ter muito, muito cuidado em não querermos ser egoístas e nos lançarmos na condição de receber o peso e absorver o sofrimento. O vídeo antes, tenta passar aí. Então, assim, para mudar, tem um vídeo que vai passar agora, espero, né? Mas Glauber vai conseguir. Fernando já deu. Isso aí é um texto de Rubem Alves. Pipoca ou piruá? Porque é meio mineiro a palavra piruá, né? Mas todo mundo já conhece. Quando eu era pequena aqui em Conquista era perua. Que a gente fala depois da pipoca, que a gente come a pipoca toda, fica uns milhozinho duro no final. Pois é. Então Rubem Alves pergunta assim: você quer ser pipoca ou você quer ser piruá? Aí vamos ver esse vídeo aí.
Fala ali que é fácil, só basta crer, né? Não é não. Não é fácil não, né? A gente sabe porque a gente já está no caminho, a gente já está procurando e às vezes a gente escorrega, a gente cai, a gente vira piruá aqui, estoura uma pipoca ali. Em muitas coisas a gente já estourou a pipoca, muitas coisas a gente é piruá e a gente é mesmo como um campo de trigo. Visto do alto, é tudo igualzinho, né? Tudo lindo, bem certinho, parece que foi feito com a régua. Mas quando a gente encosta, cada um tem um tamanho, tem uma altura. Cada um desenvolveu de uma forma, depende do solo, da parte que tinha rocha, da parte que tinha areia, da parte que tinha a terra fértil. E como Jesus diz mesmo, nós vamos germinar de acordo com a condição que nós cairmos. E nós temos um contexto, e isso dificulta, porque às vezes a gente acha que o contexto da gente é aquele contexto mais pesado, bem mais pesado do que o do outro, apesar de que a gente consegue já entender que o contexto que a gente tem, a gente aceita, a gente eleva em oração, a gente luta para aceitar às vezes, a gente busca. Mas aquele que chega na casa pelas primeiras vezes, ou aquele que nunca chegou a ter contato com uma religião, aquele que ainda não, que caiu naquele solo que não deu para germinar, ele tem a chance de quando chegar no centro, quando chegar perto de nós, da gente conseguir fazer com que ele pelo menos pense na possibilidade de virar pipoca, né, de expandir. Isso é que eu falei no início. Se a gente pisar um pouquinho além da linha do limite, só 1 centímetro e depois mais 1, essa é a evolução. Aí nós caminhamos, nós expandimos. Qualquer milímetro que a gente passa do limite, a gente está virando pipoca. E qualquer ideia fixa de não mexer o pé, a gente está teimando em ser piruá. E assim somos. E assim temos que respeitar quem chega, porque se eles chegam ali, como é a frase que eles falam, o meu mal é velho, mas o seu é novo. Quer dizer, é o mesmo. A gente está passando pela mesma situação. Aquele que chega só está chegando depois. Aqui na casa espírita, quem chega para algum serviço, quem estudou e quem tem mais tempo, apenas chegou primeiro do que aquele que está chegando agora. Nenhuma diferença mais, nada mais. Iguais. Apesar do trigo ser um maior, outro menor, e ser visto de longe como todos iguais em tudo, né? Então, por isso, a questão da não violência na comunicação com essas pessoas, do acolhimento, do ouvir a nós mesmos, do ouvir as nossas necessidades, do respeitar essas necessidades, essas características que nos colocam no trabalho. Eu não falei como crítica a questão de ir à frente quem tem característica de acolhimento e trabalhar em outros setores, aquele que não tem, é característica, nós temos que respeitar nós mesmos. Trabalhadores da casa espírita têm que se cuidar, sim. E nós temos que autocuidar e cuidarmos uns dos outros. Temos que fazer isso. Então, quem chega, a gente não pode realmente forçar a explodir. Ele não vai expandir como uma pipoca só porque a gente quer. Ele vai expandir como pipoca no tempo dele, como foi o nosso caso. Se é que nós já conseguimos expandir, né? Então, respeitemos esse outro, respeitemos a nós mesmos e vamos dar as mãos e caminhar junto, porque essa é a proposta. Ninguém vai chegar. Quem chegar primeiro lá vai ter que esperar os outros. Então é melhor ir junto.
vai ser mais divertido. Então, gente, agradeço por ouvir e agradeço pela presença de vocês todos. E se tiver alguma pergunta que eu saiba responder, eu estou à disposição. Muito obrigada.